Enquanto a maioria gasta fortunas com comida industrializada, os Amish aperfeiçoaram a arte de alimentar multidões com centavos e receitas simples. Seus segredos culinários, cheios de ingredientes esquecidos e aproveitamentos inteligentes, esticam cada mordida e cada centavo. Essas receitas são a prova viva de que comer bem não exige um grande investimento, e sim criatividade, tradição e muito coração na cozinha. Pão branco. Amish. Tradição que alimenta gerações. O pão branco Amish é assado diariamente há gerações, transformando apenas 5 ingredientes básicos da despensa em 3 pães perfeitos, sem conservantes, sem máquinas sofisticadas, só farinha, água, fermento, sal e um toque de açúcar que fazem sua mágica em tigelas de madeira. Cada pão custa menos de 50 centavos de dólar, garantindo pão fresco para a semana inteira e deixando os produtos comerciais no chinelo. A textura alcança o equilíbrio ideal, macio o suficiente para sanduíches, mas firme para uma boa torrada. As mães Amish geralmente começam a sovar a massa antes do amanhecer, enquanto o resto da casa ainda dorme. O aroma, por si só, é capaz de acordar toda a fazenda, criando memórias que duram uma vida inteira. Este pão representa tudo de belo na vida simples. O preparo tradicional exige apenas braços fortes e paciência. A massa é trabalhada até ficar lisa e elástica, e o crescimento acontece em locais quentes perto do fogão a lenha, onde o calor suave favorece a fermentação. Muitas famílias assam 3 pães de uma vez em fornos grandes, garantindo que sempre haja pão fresco durante a semana. Massa de torta com banha de porco, a magia do simples. Esqueça tudo o que você achava que sabia sobre massas de torta, porque as mulheres Amish usam banha de porco há gerações, criando as massas mais folhadas e macias que se pode imaginar. Enquanto confeiteiros modernos usam manteiga ou gordura vegetal, essas cozinheiras tradicionais sabem que a banha tem um ponto de fusão mais alto, o que gera pequenas bolsas de vapor durante o cozimento, resultando numa textura incrivelmente folhada. Minha avó dizia que sua massa era tão leve que precisava da própria previsão do tempo. Seja para tortas doces de maçã ou salgadas de frango, essa massa permanece firme sem quebrar ou encharcar. A economia comparada às massas industrializadas é significativa, e a diferença no sabor conquista até os confeiteiros mais céticos. O preparo tradicional envolve cortar a banha fria na farinha usando facas ou cortadores, formando pequenos pedaços que só se separam durante o cozimento. O segredo é manter tudo frio e trabalhar rápido, para que a gordura não derreta e perca a capacidade de formar camadas. A água é adicionada aos poucos, apenas o suficiente para unir a massa sem deixá-la dura. Scrapple Amish. Aproveitamento total com muito sabor. Nada representa melhor a filosofia Amish de não desperdiçar nada do que o Scrapple, uma delícia de café da manhã, nascida da necessidade e aperfeiçoada ao longo das gerações. Rico em proteínas, esse prato transforma sobras de porco, fubá e especiarias em algo realmente especial, quando frito até ficar dourado e crocante. As cozinhas Amish funcionam sob o princípio de que cada parte do animal tem um propósito, do focinho ao rabo, criando refeições econômicas e deliciosas. A mistura é moldada em blocos, resfriada até firmar,
e então cortada em fatias para fritar no café da manhã ou jantar. Cada porção oferece uma carga substancial de proteínas a uma fração do custo do bacon ou da linguiça. O exterior crocante dá lugar a um interior macio e saboroso que combina perfeitamente com ovos ou panquecas. Esse prato humilde representa a verdadeira engenhosidade culinária. O preparo começa durante o abate do porco, quando as sobras e vísceras são cozidas lentamente por horas para extrair o máximo de sabor e nutrientes. O fubá é adicionado aos poucos ao caldo rico, engrossando à medida que absorve os sabores. As especiarias tradicionais incluem sálvia, pimenta do reino e, às vezes, tomilho, criando misturas aromáticas que variam de família para família. Para evitar grumos e obter a consistência ideal, a mistura deve ser mexida constantemente. Manteiga de maçã, ouro doce em potes. As famílias Amish transformam caixas e mais caixas de maçãs em uma manteiga espessa e cremosa, usando apenas paciência, canela e fogo baixo sobre fogões a lenha. O processo exige horas de atenção cuidadosa, mexendo sem parar em caldeirões de cobre que borbulham enquanto gerações se revezam contando histórias e manuseando a pá de madeira. Essa concentração de maçã não precisa de refrigeração, conservando-se perfeitamente por meses em porões frescos graças ao seu teor natural de açúcar e às técnicas corretas de envasamento. Dizem que assistir à manteiga de maçã cozinhar é como meditar, mas com a recompensa de algo delicioso no final, em vez de apenas paz interior. O sabor profundo e rico se desenvolve lentamente enquanto a umidade evapora e os açúcares se caramelizam, criando uma pasta perfeita para pão fresco, biscoitos quentinhos ou simplesmente para comer direto do pote. Um lote costuma render o suficiente para durar todo o inverno. O preparo começa com a escolha das variedades certas de maçã, geralmente misturando tipos ácidos e doces para alcançar sabores complexos que se intensificam com o cozimento lento. As maçãs são descascadas, sem sementes e picadas antes de iniciar o longo processo, que pode levar de 8 a 12 horas com atenção constante. O fogo de lenha fornece um calor suave e uniforme, que evita queimaduras e permite uma caramelização natural. Torta Soufflé, a sobremesa mais famosa e seu nome curioso. A sobremesa Amish mais conhecida, a torta Soufflé, ganhou esse nome peculiar por causa das moscas que não resistiam à doçura da calda de melaço, obrigando as pessoas a espantá-las durante o resfriamento. Essa torta engenhosa não leva leite, ovos ou manteiga, o que a torna incrivelmente econômica, sem sacrificar o sabor rico e reconfortante, que rivaliza com sobremesas muito mais caras. A mágica acontece em camadas. Uma base úmida e escura, cheia de xarope de melaço, coberta por uma farofa crocante de farinha, açúcar mascavo e especiarias. As receitas tradicionais pedem forno a lenha, que fornece calor uniforme e desenvolve a textura perfeita por toda a torta. O resultado é uma sobremesa que combina o pegajoso com o crocante, com notas profundas de melaço equilibradas por especiarias quentes. Cada fatia entrega doçura de verdade por poucos centavos, provando que luxo não exige ingredientes caros quando se tem técnica e tradição. A camada úmida mistura melaço com água quente e bicarbonato de sódio, criando um xarope que borbulha suavemente no forno enquanto desenvolve sabores complexos.
A cobertura é misturada até virar uma farofa grossa, espalhada por cima do melaço antes de assar. As especiarias tradicionais são canela e noz moscada, embora algumas famílias acrescentem misturas secretas passadas de geração em geração. Mingau de fubá, o básico que sustenta as famílias. Fubá e água simples criam este prato básico da cozinha Amish, que sustentou famílias camponesas por incontáveis madrugadas e tempos difíceis. A beleza está em sua versatilidade. Pode ser servido quente como um mingau com leite e açúcar, ou deixado esfriar até firmar para ser cortado e frito no dia seguinte. Os cozinheiros Amish preparam grandes quantidades em panelas pesadas, mexendo sem parar para evitar grumos, enquanto o fubá engrossa lentamente até atingir uma consistência cremosa e suave. O custo por porção é quase insignificante, mas esse prato humilde oferece energia duradoura para trabalhos físicos exigentes. O mingau de fubá é a prova de que, às vezes, as melhores coisas da vida são gratuitas, ou pelo menos custam menos de $1. Quando frito, o exterior fica dourado e crocante, enquanto o interior permanece cremoso, criando um contraste de texturas que eleva esse alimento rural a algo especial. Muitas crianças Amish cresceram comendo esse prato antes das tarefas ao amanhecer, aprendendo que ingredientes simples podiam nutrir seus corpos durante longas horas de trabalho nos celeiros e campos. O preparo tradicional consiste em ferver a água com sal antes de adicionar o fubá aos poucos para evitar grumos. A mistura deve ser mexida constantemente por 20 a 30 minutos até engrossar, desenvolvendo uma textura lisa e um leve sabor de milho torrado. Aveia assada, café da manhã quente para manhãs frias. As manhãs geladas de inverno nas fazendas Amish exigem cafés da manhã abundantes que aquecem e saciam, e a aveia assada oferece exatamente isso: calor e sustância. Ao contrário da aveia comum, que vira uma papa, essa versão mantém a forma parecida com um bolo, preservando o sabor reconfortante e os benefícios nutritivos da aveia. A base combina flocos de aveia, leite, ovos e açúcar. Mas a verdadeira mágica acontece quando as famílias adicionam ingredientes da estação, como maçãs frescas, passas suculentas ou nozes picadas, quando o orçamento permite. A mistura é assada em formas que permitem que a aveia cozinhe bem e forme uma cobertura dourada que agrada ao visual. Cada porção fornece carboidratos complexos e proteínas que sustentam longas jornadas de trabalho. A textura lembra uma mistura entre bolo e pudim, doce o suficiente para parecer sobremesa, mas nutritiva para começar o dia com energia. O preparo tradicional inclui assar em recipientes fundos que permitem a mistura assentar corretamente enquanto se forma uma camada crocante por cima, adicionando interesse de textura a cada mordida satisfatória. A base fica parecida com um creme, enquanto a parte de cima doura suavemente, criando contraste. Chucrute com maçãs, a combinação perfeita para o inverno. Os cozinheiros Amish descobriram há muito tempo que combinar o azedo do repolho fermentado com o doce das maçãs do pomar cria um acompanhamento perfeito para carnes ricas como porco e salsichas. O processo de fermentação, que ocorre em grandes vasos de cerâmica por várias semanas, desenvolve sabores complexos, enquanto preserva o repolho para os meses de inverno, quando faltam vegetais frescos.
Adicionar maçãs na etapa final do cozimento traz doçura natural que equilibra as notas ácidas, criando harmonia no prato. Essa combinação oferece probióticos que favorecem a saúde digestiva, embora as famílias Amish apenas saibam que fazem bem durante os invernos longos. O prato custa quase nada para ser preparado, já que ambos os ingredientes crescem em abundância na maioria dos climas. O preparo tradicional envolve cozinhar lentamente até que as maçãs fiquem macias, mas ainda com alguma textura. Dizem que as melhores coisas chegam para quem sabe esperar, e depois de semanas de fermentação, isso se confirma de forma deliciosa. O processo de conservação natural elimina a necessidade de equipamentos caros de envase, criando sabores que melhoram com o tempo, quando armazenados corretamente. A fermentação começa com repolho ralado e sal em barris de madeira ou vasos de cerâmica, onde bactérias benéficas se desenvolvem naturalmente por semanas. Salada de dente de leão. A primeira colheita da primavera. A primavera traz à mesa Amish as primeiras folhas frescas graças ao dente de leão, colhido antes da floração, quando as folhas são tenras e apenas levemente amargas. O que muitos consideram uma erva daninha, aqui se transforma em uma salada nutritiva e cheia de vitaminas e minerais, ajudando o corpo a se recuperar após meses com alimentos preservados no inverno. O molho tradicional combina gordura de bacon com vinagre, criando uma vinagrete morna que murcha levemente as folhas, ao mesmo tempo em que adiciona um rico sabor defumado. O momento da colheita é crucial. As folhas devem ser cortadas durante o primeiro ciclo de crescimento, antes do surgimento das flores, pois depois se tornam amargas demais para a maioria dos paladares. As folhas são gratuitas, colhidas apenas caminhando pelos campos ou mesmo nos jardins das casas. Essa salada representa o melhor do consumo local e sustentável, conectando as pessoas à terra ao redor. O dente de leão provavelmente é a única erva daninha que tem um gosto melhor do que parece. Do ponto de vista nutricional, essas folhas contêm mais vitaminas A e C do que muitos vegetais caros das lojas, mostrando que a natureza oferece abundância para quem sabe olhar além das fontes convencionais. A colheita tradicional é feita de manhã, nas horas mais frescas, cortando as folhas na base para garantir maciez e menos amargor. Macarrão com repolho. Conforto à mesa Amish. As cozinhas Amish transformam o humilde repolho do jardim em ouro culinário ao combiná-lo com macarrão caseiro feito com ovos e bastante manteiga dourada. A técnica consiste em refogar lentamente o repolho fatiado até caramelizar levemente, desenvolvendo sabores doces e tostados que combinam perfeitamente com a maciez do macarrão. A manteiga dourada adiciona mais uma camada de sabor, criando um molho simples, porém sofisticado. Apesar de levar apenas 3 ingredientes principais, esse prato costuma aparecer na época da colheita, quando os jardins estão cheios de repolhos maduros que precisam ser usados antes das primeiras geadas. O processo de cozimento enche as cozinhas das fazendas com aromas que atraem as famílias para a mesa, mostrando que as melhores refeições não precisam de ingredientes caros. Alguns chamam o macarrão com repolho de comida de camponês, mas claramente os camponeses sabiam como criar felicidade praticamente do nada. Cada porção oferece nutrição substancial e saciedade a um custo quase insignificante até para os orçamentos mais apertados.
O cozimento lento permite que os sabores se fundam completamente, enquanto o repolho mantém um leve crocante, criando uma textura interessante que mantém cada garfada deliciosa até o fim. O preparo tradicional começa com o corte fino do repolho para que cozinhe de forma uniforme, mantendo alguma textura. Torta de vinagre. Criatividade em tempos difíceis. Quando os limões eram caros demais ou simplesmente inexistentes, as padeiras Amish descobriram que o vinagre podia recriar aquele sabor ácido e vibrante nas tortas de creme. Essa invenção da época da Grande Depressão usa vinagre branco, açúcar, ovos e farinha para criar um recheio surpreendentemente suave, doce e com um toque ácido. Os Amish aperfeiçoaram essa receita durante períodos de racionamento, quando frutas cítricas eram um luxo inacessível para muitas famílias. A acidez do vinagre reage com os ovos e o açúcar durante o cozimento, criando um creme que se firma perfeitamente, sem precisar de ingredientes sofisticados. Cada fatia oferece um perfil de sabor complexo que equilibra acidez e doçura, provando que a necessidade é mesmo a mãe da invenção. O custo total por torta raramente passa dos $2, mas o sabor rivaliza com variedades caras, como a torta de limão com merengue. Essa sobremesa simples representa a criatividade que surge quando se trabalha com recursos limitados, transformando ingredientes básicos em delícias memoráveis. A torta de vinagre mostra que, às vezes, as situações mais azedas levam a soluções mais doces. O preparo tradicional exige controle cuidadoso da temperatura para evitar que o creme talhe e garantir que atinja o ponto certo, criando uma textura macia que surpreende qualquer um que espere sabores agressivos de uma combinação tão inusitada. Beterrabas em conserva. Joias da despensa Amish. Toda despensa Amish abriga fileiras de potes com beterrabas em conserva, um método de preservação que transforma vegetais do jardim em nutrição disponível o ano todo. O processo consiste em ferver as beterrabas frescas até ficarem macias, depois fatiá-las e colocá-las numa salmoura agridoce feita com vinagre, açúcar e especiarias. Esses vegetais conservados duram meses fora da geladeira, fornecendo vitaminas e minerais essenciais durante o inverno, quando os alimentos frescos são mais escassos. A única coisa mais vermelha que as beterrabas em conserva é a língua de quem as come. O líquido da conserva vira ingrediente valioso, usado como base para molhos de salada ou até em outras receitas com vegetais. As receitas tradicionais incluem louro, cravos inteiros e, às vezes, cebola, para adicionar profundidade à salmoura. Um cesto de beterrabas frescas costuma render potes suficientes para durar o inverno inteiro, uma solução econômica e prática para famílias grandes. Os açúcares naturais das beterrabas se concentram durante o processo de conserva, criando sabores agridoces que equilibram pratos pesados de carne e ainda oferecem nutrientes importantes para manter a saúde nos meses frios. A preparação tradicional começa com a seleção de beterrabas de tamanho uniforme, que cozinham por igual e ficam bonitas nos potes. Em um mundo onde pressa e desperdício dominam a cozinha, as tradições Amish nos lembram que a verdadeira riqueza está na simplicidade, na paciência e no respeito por cada ingrediente. Essas receitas não apenas alimentam corpos, mas também histórias e comunidades inteiras, provando que, com criatividade e cuidado, é possível transformar o modesto em extraordinário. O valor da comida vai muito além do preço na etiqueta.
Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este outro. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.